Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Vai, Papo Zen. Nossa convidada de hoje, Beatriz Brimiller, psicóloga, master coach e trabalha com algumas linhas bastante interessantes do desenvolvimento humano. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre despertar o seu gênio interior. Beatriz, pode pedir para entrar, por favor? Pode pedir para participar que eu te aceito aqui. Tá? Pode pedir para entrar. Sejam todos bem-vindos. Oi, doutora Iná, seja bem-vinda. Vamos aguardar que a Beatriz já está entrando. Gente, eu estava dando uma olhada nos filtros. Como a gente se diverte, hein? Nossa, achei muito legal. É muito divertido você ficar vendo a sua carinha de um jeito diferente, né? Adoro. Beatriz, você não pediu para entrar não, amiga. Não chegou aqui para mim. Pede aí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Vou mandar para você. Eita aí. Aceita aí. Pedi. Oi. Não chegou seu pedido aqui para mim. Eu mandei, já estou aqui contigo. Daí eu mandei para você, aí chegou. Tem essa coisa, né, aqui, Ok, nesse novo formato de Sônia. comunicação. Que alegria ter você aqui, Beatriz, no Que, nosso ale... Papo Vai, Papo Vem. que honra minha, Sônia, Faz um estar com tempinho a que a minha... gente não se vê, né, amiga? Faz tempo, essa pandemia não está com nada, Sônia. É, Né? mas Saudade de você, das nossas conversas. A hora que você me convidou, falei, ai, não posso perder essa oportunidade de bater um papo com Sônia. fiquei muito feliz de você ter aceitado e eu sei que vai ser uma conversa muito rica, né? E aí, Beatriz, fale um pouquinho para o nosso pessoal, para quem está aqui e para quem não está, para quem vai ver depois, né, lá no IGVT. Quem é a Beatriz, que tem tantas coisas, né, tantas qualificações, a trajetória desta mulher, né, que resolveu se dedicar a essa questão do desenvolvimento humano e especialmente sobre maneiras de se acessar alguns potenciais aí que eu sei que você trabalha. E depois você vai falando ao longo da conversa com a gente o que você está oferecendo. Eu sei que você está sempre dando curso de formação e depois a gente vai falar tudo isso para o nosso pessoal, tá bom? Então, fala um pouquinho sobre você, minha querida. Tá joia, Sônia. Então, ó, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. É uma grande honra, né? Você é essa pessoa maravilhosa, brilhante, poderosíssima, que eu sou fã de carteirinha, né? Aham. Pela voz fantástica e tudo que você faz com essa sua voz maravilhosa, entre tantas habilidades, né, Sônia? E a minha gratidão a todos que estão aqui com a gente também, muito obrigada, né? Então, meu nome é Beatriz Brimiller, eu sou formada em psicologia, também sou coach, e fiz algumas formações como treinadora, né? Mas atualmente eu estou trabalhando com um curso de formação em programação neurolinguística, neurosemântica, e também trabalho com atendimento individual. Então, Você na divide o seu verdade, tempo, Beatriz? Você divide seu tempo entre consultório e os cursos que você ministra? é entre o consultório, os cursos que eu ministro, a minha casa, meus gatos, e também Todos os papéis, né? são muitos papéis, né? Agora eu sou vovó também, então também. Ai, que delícia, né? Fala a verdade que esse é o melhor papel, né? Esse é o papel mais gostoso de todos, né? E também, Sônia, sou escritora, né? Então, eu tenho participado já desde 2014 em alguns livros como coautora de livros, até um nós tivemos
a oportunidade de estarmos juntas, né, no Pessoas e Bem-Estar, né? Bem-estar, sim, sim. E agora eu estou escrevendo para lançamento este ano ainda um livro inteiro, né, meu. Então eu estou trabalhando nele e estou assim muito feliz de poder estar compartilhando, né, trazer da minha experiência do consultório e a ideia é compartilhar coisas que eu vivencio com alguns clientes, mas como ferramentas que as pessoas que lerem o livro possam se beneficiar, né? Então, Porque teremos nós, um livro solo da Beatriz? sim, Que lindo! E eu imagino que conteúdo, porque você é muito cuidadosa com o conteúdo, né, Beatriz? eu me esforço, Sônia, eu me esforço. Você é. Eu acho que vai ser um livro muito rico. Eu quero estar lá, quero ser a primeira a comprar para degustar. Com certeza. Com certeza, autografado especialmente. Amém. E esse livro você vai abordar as suas experiências, os cases, vai abordar as técnicas diversas que você trabalha, é isso? Exatamente. Eu já estou escrevendo, eu já estou quase concluindo, né, a escrita, na verdade. E Sim. então eu estou compartilhando, sim, né, o conhecimento da área da psicologia, da PNL e tantas coisas mais que a gente vivencia no consultório, né? Como é uma Uhum. experiência muito única com cada cliente, não é um modelo engessado. Então, cada experiência, então eu estou levando relatos de caso, com todo o cuidado, é lógico, sem identificar quem são as pessoas, né? O sigilo, Sim. manter. Então, eu até coloco algumas características diferentes nos personagens para não correr risco, né, de identificar quem seja Sim. a pessoa. Mas as histórias mais profundas que tiveram assim, impactos mais profundos e que poderão servir de inspiração para as pessoas. E a ideia de escrever esse livro, Sônia, porque no meio da pandemia, isso começou essa ideia no ano passado, tantas pessoas necessitando um atendimento, e nós sabemos que não é todo mundo que pode pagar sessões de terapia, né? Ter um coach ou uma psicóloga disponível. Então, eu falei, puxa, e se eu pudesse levar de uma forma acessível para as pessoas, né? Então, meu Legal. coração está assim feliz da vida, louca para terminar, para poder E você compartilhar. acha que o lançamento ainda é para quando? Para esse próximo semestre aí? Com certeza, com certeza. Ah, que legal, que ótimo, Beatriz, parabéns. Escuta, conta para nós, eu falei que hoje eu ia brincar um pouco nessa live, conta para nós o que é essa questão de despertar o gênio interior. Como é que funciona isso? Porque quando a gente fala gênio, daí a pessoa assim, ui, que gênio você tem, né? Mas você está falando, na verdade, você está falando do gênio da lâmpada, não é isso? Ô, Sônia, depois eu quero aprender a fazer essas, que eu ainda não sei Essas fazer isso. brincadeiras, né? Ah, né? Então, é interessante porque quando você fala de gênio, a gente normalmente está falando de características de personalidade e manifestações das emoções através de um comportamento, né? Quando a gente fala, Viu porque a cara do Coringa lá, né? né? Então, quando nós falamos de gênio nesse sentido, que estamos falando das emoções, né? E dos comportamentos que são manifestados, esse é um tipo de gênio, né? Mas do gênio que você me convida a falar,
e a gente trabalha no Maestria das Emoções, é a habilidade de estar em pleno estado de fluxo, de flow, de estar plenamente presente naquele instante, naquilo que você tiver entregue plenamente, né? Ok, então vamos aproveitar você que é especialista nisso e vamos falar para o pessoal que está ouvindo a gente, porque antes, quando eu comecei a ouvir essa terminologia flow, estado de flow, eu ficava pensando, gente, eu preciso pesquisar para saber o que é isso. Então, o que é um estado de flow, Beatriz? Você também pode dizer igual a fluxo, né? É quando a gente simplesmente está e a coisa está fluindo, né? É um estado, eu gosto também de dizer que é como um estado de presença. Quando você está plenamente, igual a gente está aqui agora, nessa conexão, daí a gente está vazio de pensamento. A gente não está preocupado se tem conta para pagar, se tem alguém pensando ou julgando a gente. A gente está Você está no entregue momento àquela presente. experiência. Ah, que Isso. show. Então, a gente Uhum. está entregue àquela experiência. E o exemplo maravilhoso que a gente tem para copiar é das crianças. As crianças pequenas, elas É sempre verdade. estão em estado de flow. Elas estão ali brincando e aquela brincadeira é verdade. Ela vive intensamente aquilo, né? Ela É está verdade. ali, né? Ela é verdade. Criança, ela vive o momento, né? Sim, e é isso, Sônia, eu, como psicóloga, gosto até de chamar atenção para nossos amigos que têm crianças pequenas em casa. Por favor, cuidado, que nós adultos, às vezes, fazemos brincadeiras, eu vou pôr entre aspas, desagradáveis com uma criança, só que a criança ainda não tem equipamento sensório nem neurológico, não tem condições de distinguir que você está fazendo é só uma brincadeira, sabe? E ela toma aquilo ao pé da letra, aquilo é uma verdade para ela, e muitas Sim. vezes aquilo se torna um grande problema para a autoestima, ela cria crenças limitantes sobre ela mesma, né? Então, por favor, pais, tios, padrinhos, Cuidado aí. Tomem cuidado. cuidado, porque quando você quer ver um exemplo legal, Sônia, você pega uma criança pequena, 3, 4, 5 anos, e você fala assim: vamos brincar que você é um ursinho. O que ela faz? Ela imediatamente se transforma num Torna um ursinho. ursinho É verdade. e você vai ter dificuldade de tirar ela do ursinho, porque ela está vivendo o papel. Aquilo é verdade, aquele momento é verdadeiro, é inteiro, ela está inteira naquilo, ela está no estado de flow naquilo. E agora, Que se eu lindo. convido você, Sônia, falei, Sônia, vamos brincar que você é um ursinho? Daí você vai dizer para mim assim, ok, o que eu faço então? É Porque verdade. você está com todo o seu equipamento, racionalizando, pensando, o que eu tenho que fazer? Como que é um urso? Qual É, é o é, comportamento? é Essa é a verdade. grande diferença. Na verdade, a gente vai se tornando adulto e vai perdendo essa capacidade de estar nesse estado, né? Por isso que depois tem que Sim. treinar. Ó, nós estamos aqui com o nosso amigo Rui Matos, que também é um escritor maravilhoso, muito grato por estar aqui prestigiando a gente. E a Jo falou, comentou aqui que a meta de vida é estar em estado flow. Realmente é, né? E como é, Beatriz, que você daí ensina isso que eu sei que você faz nos seus trabalhos, nos seus cursos, nós que já perdemos isso, e como você disse, a gente tem que ficar buscando esse estado, né? Ai, como é que é? Será que tá certo? Será que é isso? Será que não é? Que criança não tem? Como que a gente tem condição de reabilitar novamente essa capacidade? Tem sim. E é treinamento, Sônia. E assim,
Eu vou aproveitar você, que você é uma especialista em alguns treinamentos, né? Sônia, quando alguém chega para você que quer trabalhar a voz, você faz uma única sessão e a pessoa já sai cantando maravilhosamente, sabendo fazer tudo? Não, não. Tem que ter todo um processo de conhecimento, autoconhecimento dentro dessa área, como funciona. Não é mesmo? É a mesma coisa. Mas um ponto que a gente precisa estar bastante consciente, como a gente está agora. Por exemplo, nós estamos vivendo um instante que as pessoas estão com o pensamento muito acelerado, né? Que o nosso querido Augusto Cury até Fala. nomeou como SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado. Pensamento acelerado. Então, o que acontece? Como que eu sei se eu estou ou não com essa síndrome? Primeiro, observa que é um blá, blá, blá na mente. É uma papagaiada. Você pula igual um macaquinho de um galho para outro. Outro. É E não verdade. consegue se concentrar em nada. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, qualquer processo de mudança, o primeiro passo é eu perceber onde eu estou, né? Onde eu Uhum. estou? Nossa, minha mente, eu estou super acelerada, eu estou muito ansiosa. Uau! Então, o primeiro passo é esse, eu perceber onde eu estou. Agora, o que eu preciso fazer? Então, é treinamento, né? No curso Maestria das Emoções, a gente faz um exercício, um treino mesmo. Mas, assim como dica, primeiro passo que eu preciso é começar a respirar e observar que eu estou vivo, que eu estou respirando. Uhum. Acho que esse é o básico, né? É o básico do básico, né, Sônia? Se eu percebo, porque quando a gente está muito acelerado, a gente nem percebe a nossa respiração. Verdade. A gente sequer, a gente fica tão acelerado que a gente muda de um assunto para outro. Você está conversando com uma pessoa, muda de assunto, vai para um lado, vai para outro. E daí E ela, não encerra nenhum, e não encerra nenhum. agora, quem de nós já não fez isso, né? Nós já não teve esses momentos, todos Sim. nós, né? Então, mas o mais importante não é a gente se dar conta e até se punir por conta de não. Autopunição. Exato. Então, assim, ok, eu estou vivendo isso. E eu posso me questionar, né? O que está me fazendo ficar tão acelerada? O que está me Uhum. fazendo não estar presente? Eu não estar conseguindo desfrutar do momento que eu estou com alguém, com a família, ou se eu estou admirando um pôr do sol, por exemplo, né? O que está fazendo com que eu não consiga simplesmente estar ali admirando aquele pôr do sol? Sim. Ou seja, eu estou ali de corpo presente, mas eu não estou ali, né? Exatamente. E a gente sabe, quando nós estamos conversando com uma pessoa que ela não está presente, você sabe que ela não está presente. Às vezes ela Sim. até está te olhando, né, com aquele olhar petrificado, mas você sabe que a mente está em outro lugar. Então, a primeira coisa, nós precisamos estar presente onde quer que a gente esteja, com quem quer que a gente esteja, né? E como que eu sei também, outra dica, né? Como que eu sei se eu estou assim? Pegue um livro, comece a ler. Se você daqui a pouco vai virar a página e não sabe o que leu na página anterior, Você não estava presente. Vixe, tem muita gente aí. E depois o povo fala assim: ah, porque a minha memória é muito ruim, eu leio e depois não lembro o que eu li. Não é que a memória é ruim, ela não estava presente, né? Muito legal isso. exatamente. Então, nós não temos problema de memória.
O nosso problema não é de memória, porque quando a gente está presente, vivendo aquela experiência, se é uma conversa, se é curtindo alguma coisa, se é lendo um livro, seja lá o que a gente estiver fazendo, se a gente está inteiro naquilo, consciente naquilo, conectado com aquele instante, a gente não esquece um segundo. A gente é capaz de lembrar até o suspiro que o outro deu no instante que você, por exemplo, fez um elogio, você percebeu assim aquele remexer do corpo, né? Que Os você falou sinais, né? algo. É, Esse é o estado, Beatriz, esse é o estado de plenitude? é um Pessoa estar estado ali de plenamente? estar plenamente, é um estado de estar presente, né? A gente pode pensar também a plenitude, porque plenitude engaja você a estar muito feliz também com aquilo que você está vivendo, né? Também é Uhum. chamado estado de plenitude. Quando você está ali, está presente, está uau, né? Num estado de muita felicidade, muita alegria vivendo isso. Mas quando a gente está num estado de presença, não tem como a gente estar infeliz, Sônia, Sim, sim. É. né? E se a pessoa está numa condição, isso é uma dúvida, se a pessoa está numa condição que não é muito boa, e ela está ali mesmo, eu falo isso de assim, perguntando por uma questão mesmo também de observação profissional, que às vezes a pessoa está nesse estado presente em coisas que não são muito boas, e muito presente. E aí o que acontece? Ela intensifica isso? O que que a gente... veja se eu entendi o que você está me falando, né? Então, por exemplo, a pessoa está pensando que... imagina a cena que ela não tem o dinheiro para pagar uma conta no final do mês, né? Aham. Aham. E ela está ali preocupada, numa ruminação mental, e ela cria um monte de, na neurosemântica a gente chama de meta-estados, dela fica preocupada, dela fica com medo, daí ela fica, etc., ansiosa, né? Ela não está presente, ela está no pensamento, ela está no futuro preocupada com algo que ainda não aconteceu. Ela não está presente. Ou ela está remoendo algo que aconteceu no passado. Então, ela não está presente. Agora, é uma técnica maravilhosa. Por exemplo, algo acontece e eu tive um impacto, eu fiquei triste. Vamos pegar um exemplo bem atual, né? Alguém querido para mim se foi, né? E a gente não tem como comemorar isso. A gente ainda vive um apego, a gente ainda vai pensando, essa pessoa vai me fazer falta, eu não gostaria de ser privada da presença dela, etc. Então, eu vou sentir a dor, né? E na psicologia a gente diz, é necessário viver o luto. O que é viver esse luto? É você chorar aquela dor que está acontecendo. É você Sim. realmente experimentar aquilo, aquela falta. É você olhar, né, para a sua dor e viver esse momento da dor. Então, quando a gente vive realmente aquela dor, aquilo tem um tempo e aquilo passa, né? Então, Uhum. e isso a gente vive esse processo presente, naquele momento. Mas o que acontece, Sônia? E nem sempre é por escolha, né? Acontece em momentos traumáticos. Eu posso citar o meu caso. Por exemplo, quando eu recebi a notícia do falecimento de meu pai, a pessoa que veio me trazer a notícia
ela não fez aquele preâmbulo, né? O gato subiu no telhado, olha, ele Sim, escorregou, a pessoa chegou, lógico, não por de propósito, né? Mas chegou, sim. olha, seu pai se deitou e morreu. E eu levei aquele susto, assim, pá! E eu estava esperando ele chegar naquele dia na minha casa, né? E naquele impacto do susto, eu fiquei paralisada. Então eu segui, né? Fui para velório, eu não conseguia sentir emoção. Eu não conseguia chorar. Eu fiquei presa naquele No momento, choque. no choque, no momento da notícia. Então isso acontece com todos nós, com outras emoções, com outros fatos também, né? Então, o que acontece? No momento que você está pronto para vivenciar agora, né, essa experiência e concluir ela, algo vai acontecer e te trazer de volta a experiência. E isso aconteceu comigo. 20 anos depois, eu pude viver essa experiência com E algo, né? chorar. E E chorar a daí morte do seu pai. E daí eu pus para baixo tudo, chorei tudo. E aquela Então, de experiência. novo, Beatriz, nós podemos dizer, pelo que você está falando aí, que eu acho muito importante, é que não existe aquilo que as pessoas falam assim, ah, eu não sei por quê, eu não me emociono, eu não choro. É porque ela está presa em algum momento traumático ali que ela não consegue agora trazer isso para o momento presente, para essas emoções, né? Exatamente. E no meu trabalho, Sônia, eu tenho percebido que, às vezes, a pessoa passa por esses momentos traumáticos lá na primeira infância. E daí, na PNL, a gente usa um termo que chama ser dissociado. Associado é quando você vive, você é o artista vivendo aquele momento. Dissociado é como se você estivesse assistindo a sua Assistindo. vida, né? Aham. E o que acontece? Às vezes eu tenho pego casos assim, que a pessoa viveu um trauma tão pesado na infância que o psiquismo dela dissociou, que é o que aconteceu comigo, né? Dissociou Saiu. e a pessoa fica vivendo a vida dela e você olha e fala, nossa, essa pessoa não tem emoção. É como se ela ficasse presa na cabeça, tivesse saído do coração e fosse para a cabeça. E ela fica ali. Ela Nossa, fica ali. Beatriz, isso é muito sério. Isso é muito sério, né? É sério, a grande maravilha é que existem hoje ferramentas, técnicas e tantas coisas para ajudar a pessoa, né, a resolver aquela situação e voltar, né, para sentir, porque nós somos humanos, nós somos seres emocionais. Não dá para ser um Uhum. humano e não ter emoções. Daí a pessoa fala assim, ah, mas aquela pessoa é fria, aquela pessoa não quer viver nada. Ninguém quer viver um trauma. Uhum. Ninguém quer viver uma situação desagradável. Ninguém quer passar por isso. Quem quer? Deve pensar, mas aquela pessoa não quer se tratar. Não, é Uhum. impossível Exato. isso. A gente escuta É. isso, né? Aquela pessoa. Não... Gente, Sim. quando tem uma dor ali latejando, quem que quer? É Quer mexer, difícil. né? É Quem quer mexer? difícil. E E ainda quando a pessoa fala assim, não, não, isso já está resolvido, isso já está lá atrás, mas depois você vê que não está, né? Que a vida dela não reflete isso, né? exato, mas o que está acontecendo? O que ela está dando conta de fazer, ela está indo. Seja psiquicamente, seja emocionalmente. Então, cada um de nós dá conta de estar vivendo com os recursos que tem naquele momento. Quando nós não temos recursos, a gente dissocia e vai levando conforme dá. É, deixa eu assistir agora, né? Agora deixa eu assistir essa parte aqui, né? Só que a gente Para eu faz não estar isso. lá.
Só que a Acho gente faz isso inconscientemente. Acredito, você está falando aí, eu já estou pensando aqui. Acho que eu vou ter que fazer umas sessões com você, viu, Beatriz? Para me associar, para ficar ali o tempo todo, entendeu? A gente vê muito isso acontecer e a gente não pode dizer assim, acontece com pessoas, acontece com a gente. E a gente está buscando, a gente busca profissionais e busca conhecimento exatamente para que a gente possa, como você disse, usar essas ferramentas para a gente viver nesse estado íntegro, né? Para você realmente estar ali. Nossa, isso deve ser fantástico, né? É, porque, Sônia, enquanto a gente tem muitas questões não resolvidas, né? Seja da infância ou da vida adulta, mas as principais questões, elas estão na infância e elas estão também na vida intrauterina. Então, as emoções que mamãe, papai viveram durante eu feto lá dentro de barriga de mamãe, elas também me afetam. Nossa, tô lascada, Beatriz. Tô lascada. Vou precisar, vou Eu precisar. não acredito muito, mas tudo bem. Não, é verdade. As pessoas às vezes me veem, mas elas não sabem o que a gente faz e tudo para você manter um estado, porque você falando só no parto, a minha mãe conta a dificuldade, né? De ela estar sozinha, com medo, com uma tesoura embaixo do travesseiro, e eu ali para nascer sentindo tudo isso. Você já imaginou, menina? Com certeza você experimentou muitas coisas. Porque, olha que interessante, né? Uma técnica nova que eu estou aprendendo e na última aula a gente fazia, a gente estudou gravidez. Então, a gente trabalhou com linha do tempo da gravidez. Então, do início até o momento do parto. E a linhas simultâneas da mamãe grávida e o bebê. E o Olha que a só. gente. E quando a gente estava trabalhando com o colega, que o colega era o bebê ali vivendo aquela experiência, né? E daí ele entrava num momento de sofrimento, dor, inquietação, qualquer coisa, transporta para a linha do tempo de mamãe. E daí o que está acontecendo com mamãe? E daí era com mamãe que estava acontecendo alguma coisa. Era a mamãe que estava com medo, era a mamãe que estava vivendo algum processo difícil para ela. E teve uma coisa que me chamou muita atenção. Teve um momento da mamãe que a mamãe estava se lembrando de processos dela e afetou o bebê Do na bebê, barriga olha dela. só. Mas eu Porque não creio, tem porque é uma ligação. diferença. É, Não tem diferença no nosso cérebro o que a gente imagina do que a gente está vivendo. E o bebê na barriga de mamãe, tudo que mamãe também. estiver pensando, sentindo ou vivendo, o bebê está vivendo como uma experiência dele. Sim, é por isso que a Tabata colocou ali, é por isso que eu estou muito zen, porque ela sabe que depois o bebê vai herdar isso tudo, né? É importante, Tabata, né? Essa é a minha dica para as mamães grávidas. Procure estar em contato com coisas boas, agradáveis. Não assista Importante. filmes que vão te deixar com as emoções exaltadas. Não entre em contato com violência ou com qualquer coisa. Normalmente, assim, 9 meses é muito tempo, né? A gente não consegue criar uma redoma completa. Então, deixa só para as vicissitudes que a gente não tem como evitar. Exatamente. Mas isso é muito legal, Beatriz, porque se a gente, isso que você traz, que eu acho assim extraordinário, é
as mães repensarem, porque as mães carregam os bebês ali na barriguinha, que nem o canguru, e elas não estão nem aí, elas continuam com os mesmos maus hábitos, com as mesmas questões, tendo trocentos problemas, e depois esse serzinho vem carregando tudo isso para ter que resolver, né? Porque a criança, ela toma, né? E na experiência com constelações sistêmicas, a gente vê isso. A criança toma como dela. E ela leva aquela experiência da mãe, às vezes até por amor, né? E o amor infantil é o amor que acredita que pode sofrer pela mãe e que a mãe não vai sofrer. Isso não existe. A mãe não vai deixar de sofrer porque a Sofrer. criança quer sofrer por ela. Mas a criança se coloca nesse lugar. E daí cria um monte de sofrimentos, complicações em virtude disso. Então, quem é a pessoa que pode fazer algo importante é a mãe, né? É durante a gravidez, acontece algo, é conversar com o bebê, né? Conversar com o bebê na barriga. Porque ele está ali, ele sente tudo, ele sabe o que está acontecendo, né? É um momento Uhum. bacana para o pai também interagir com o bebê, conversar. Né? Quando o bebê vem, o bebê já chega sabendo de um monte de coisa pelas Coisa. conversas que aconteceram. É, que legal, isso é muito legal. Você atribui, perguntar para você já como profissional, da mesma forma que você está dizendo sobre o bebê da barriga da mãe, a gente falar dessas crianças, que eu digo entre aspas, que ainda estão sob a tutela da mãe, mesmo já sendo adulto, de 40, 50 anos, 30 e tanto, e ainda vive sobre essa batuta. Isso aí também foi uma falta de regulação, uma falta de Estado para chegar num estágio como esse, porque é muito triste também ver isso, né? Aí podem ter muitas variáveis, né? Uma das possibilidades é que, às vezes, inconscientemente, a mamãe, às vezes o papai, às vezes os dois, não querem que o filhinho cresça. Então, trata o marmanjo como se ele não tivesse condições de... E isso vai bem desde pequenininho, né? Eu Mas vejo isso assim, é inconsciente também, né, lógico, é Beatriz? inconsciente. Mas o que, que acontece? A criancinha escorrega, cai. Nossa, já pula em cima e levanta. Ai, tadinho. Deixa a sua criança levantar. Ele Uhum. precisa aprender que ele dá conta. A criança faz a maior bagunça com os brinquedos. E daí alguém vai lá e junta os brinquedos? Não. A criança, isso eu já estou falando uma criancinha, 3, 4 anos, 5 anos, já é hora de começar, filhinho, vamos guardar o brinquedinho. Porque nessa idade, ele já começa a desenvolver a responsabilidade. Lá pequenininho. Uhum. Então, se a criança é estimulada a ser independente, tem um trabalho, Sônia, que eu gosto muito, do Eric Erickson, que ele fala das diversas etapas, né? Que são 8 etapas, e na infância ele fez um trabalho maravilhoso que complementa o trabalho de Piaget. Então, ele fala das diversas etapas do desenvolvimento psicoemocional, psicossocial, e a importância de cada uma daquelas etapas e o reflexo na vida adulta. Porque se a criança ela não é estimulada a dar conta, a fazer as coisas por ela, né? Que chega a idade de aprender a usar o banheiro, chega a idade de começar a tomar banho, e a mãe continua fazendo, ou a babá continua fazendo, a criança não vai se sentir em condições na adolescência, depois na vida adulta, de ela por ela ir para a vida fazer as coisas. Ela sempre vai se sentir que ela precisa de alguém maior que ela fazer por ela. E isso começa quando é pequeno, não é depois de marmanjo. Então, Sim.
Eu conheci a história do Jim Humble, que é o cara que escreveu um livro sobre o MMS, né? Essa polêmica do MMS lá. E ele, as pessoas que conhecem ele dizem que ele tem uma vida, acham ele estranho. E na verdade, para mim tem todo sentido, porque ele já é um senhor de idade e diz que ele está sempre assim, todo lugar, se ele tiver oportunidade, ele pula. Ele sobe num toco e pula, ele pula, não sei, não, vou pular aqui, isso aqui, vou pular. Diz que ele vive pulando. Aí meu amigo, que é muito amigo dele, ele perguntou para ele um dia, e ele é um estudioso, né, dessa questão da energia molecular e tudo mais, é um químico, e ele falou, ele disse, olha, o nosso corpo, a nossa memória celular, ela vai se comportar de acordo com os estímulos que ela tiver. Se ela não tiver estímulo nenhum, vai entender que não precisa desenvolver mais nada e vai se acomodando, porque não tem desafios para ela poder desenvolver. Ele falou, então, enquanto as minhas moléculas ósseas e musculares entenderem que eles têm que dar conta desses impactos que eu dou, eu sei que eu vou estar fortalecendo minha ossatura e minha musculatura. Olha só. Que coisa fantástica, Sônia! E aí ele fala que é muito engraçado ver aquele senhor de idade pulando, pulando. Eu falei, gente, faz todo sentido realmente, né? Faz todo sentido. E é interessante, por exemplo, eu tô estudando epigenética, neurociência, né? E o que eu tive vendo também, e para mim faz muito sentido, e tem a ver com isso que ele compartilhou, né? À medida que a qualidade dos nossos pensamentos geram a qualidade das emoções que a gente tem. E essa Sim, qualidade de emoções e de pensamentos gera a qualidade dos comportamentos que nós temos. E à medida que a gente fica repetindo os mesmos pensamentos, a gente repete as mesmas emoções e a gente repete. Então, ele diz, eu estudando Joe Dispenza, ele diz o seguinte, que quando você chega lá pelos 30, 31, você já tem um programa que começa a só se repetir. Você acaba vivendo as mesmas experiências que você já viveu. O seu corpo já tem mapeado quais serão seus próximos passos. Então, vira tudo um monte de processo automatizado em você. Os pensamentos, as emoções, você pensa que está escolhendo algo, você não está escolhendo nada. Você está está repetindo tudo. repetindo um padrão. E aí? Exatamente. E daí, e o que acontece, Sônia? Que eu passo além. À medida que você faz isso, você vai configurando a sua qualidade de vida e a qualidade da sua saúde. Ou não, saúde ou não. Porque se eu começo a estar em muitos pensamentos negativos e lamuriando e queixando, e estou preocupada porque não vai dar, que nós estamos vendo bastante esse cenário, pessoas muito ansiosas, preocupadas. O que acontece com isso? Pensamento muito acelerado, você vai configurando as suas células, adoecendo o seu corpo. Entende? Criando registro, né? Exato, e você adoece o seu corpo. Então, qual é, voltando, começa a conversa, Sônia, qual é o antídoto para isso? Estado de presença. Uau! Estar no aqui e agora. Estar vivendo aquele instante. Mas vem o pensamento, ok, estou vendo e me trago de volta. Como eu me trago de volta? Pela respiração. Eu me trago
fazendo esforço, é um esforço mesmo que a gente precisa fazer, né? Eu percebo, eu vejo os meus pensamentos, porque é interessante, Sônia, quando você está nessa síndrome do pensamento acelerado, você está vivendo no pensamento, um pensamento se segue do outro, uma emoção se segue do outro, você está igual um doido na vida e nem se dá conta que você está fazendo isso. Agora, quando você se propõe a sair desse piloto automático, é como se você desse um passo atrás e você começa a ser o observador. Então, você percebe no instante que veio aqueles pensamentos, aquela sequência de preocupações, aquela... Opa! Você dá esse passo atrás, respira, se conecta e dá uma nova direção. É um Entendi. esforço. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Que legal, tô amando essa conversa. Olha só, a gente sabe que esse estar ativo, porque o estar presente é estar ativo, não é estar passivo, é estar ativo, presente, né? E quando a gente fala algo ativo, é algo que precisa gastar energia, porque a gente precisa fazer um esforço para poder ativar isso e manter essa energia ativa para estar ali. Porque se você deixar e relaxar, você vai voar. Você voa, sua cabeça vai para tudo que é lado. E aí quando eu trabalhei a questão do apoio, que você conhece, a técnica do apoio, o objetivo era esse, era que as pessoas pudessem estar presentes no momento que elas estivessem cantando, que elas estivessem falando, para que e agora com essa sua fala e com os estudos que eu fiz durante a minha pesquisa sobre essa técnica, o que a gente busca é isso mesmo, é você fazer essa força energética com um músculo que é corporal. E é incrível, porque se você faz a prática dele, você percebe que que a sua mente não consegue voar, porque ele te traz para cá corporalmente e daí energeticamente, presencialmente. Olha que extraordinário isso, Beatriz. Sônia, maravilhoso. Eu sempre lembro de você, porque usar o apoio, e quem não conhece essa técnica, essa mulher é maravilhosa. Eu acho que eu conheci isso com você já tem o quê? Uns 15 anos, 20, Foi. mais ou menos, né, Sônia? Essa É. técnica é maravilhosa, porque ela nos obriga a estar presente. Né? É isso, Ela sensacional. nos obriga, porque você tem que prestar atenção. Você não consegue, né, não acionar, como que chama o músculo, Sônia? Os retos abdominais, né, ali para a expansão do diafragma sem estar presente, né? Não tem jeito. Então, essa é uma forma. E o exercício de cantar e coisa, não tem como você cantar sem estar presente, né, Sônia? Não tem Não como. tem. E você, na época que não conhecia tudo isso que você conheceu agora, né? Que agora você tá assim, ampliou muito, mas você passou pela experiência de até de cantar nesse estado, né? Que Pois legal. é. Gente, vocês não acreditam, essa louca aí, eu não sabia nem direito a letra da música, me pôs no palco para cantar. Mas na verdade, e deu show, a Dama de Vermelho deu show. Eu falo que eu uso eu sou da teoria do ratatouille, que qualquer um pode cozinhar. Eu falo que qualquer um pode cantar. Mas é verdade, olha, com a voz que eu tenho, com a falta de jeito, conseguiu me pôr no palco para cantar. E eu acho que E foi umas cantou muito 2 bem. vezes, né, Sônia? Sim, cantou muito bem. Que legal, Foi né? uma experiência única para mim, porque apesar de já trabalhar com treinamentos há 25 anos, estar num palco para cantar é uma experiência É completamente diferente, né? diferente, Sim. né? Então, Sônia, todo esse estudo que você fez, né, de usar o apoio, ele é um estudo extraordinário. Você vê que você chamava de apoio, mas você nos levava a estar no estado de presença, que não Presente. tem como É, você acionar esses músculos
sem estar presente, não existe. Que a gente chamava de energia presencial, né? É energia Exato, presente. Que exato. legal, Beatriz. Olha E que olha só como bacana. tem essa linha. Você É. à frente do seu tempo, né, Sônia? Hoje em dia todo mundo fala de estado de presença, mas é 20 anos atrás. Há 20 anos atrás ele dizia assim: você quer cantar, bichinho? Então vamos botar você presente aqui. Você tem que estar ativo corporalmente, muscularmente, organicamente e energeticamente presente, né? E olha que extraordinário agora os estudos trazendo esse estado de flow, né? E esse estado de presença será algo importante. Então a gente tem que, quando você pratica isso diante da sua sala, deve ser muito legal agora com essa consciência plena toda, né? Sim. Agora, o interessante, porque a gente consegue estar no passado ou no futuro através da mente. A gente não consegue levar o corpo para o passado ou para o futuro. O corpo só está no presente. Aqui. Então, a forma mais simples da gente se colocar no presente é estar conectado com o próprio corpo. Por isso a respiração, por isso usar o apoio, né? Quando você está no seu corpo, na conexão contigo, no seu corpo, você está no presente. Você veja, eu nem sabia disso, mulher, naquela época. Mas a gente fazia o apoio e eu dizia: se você quer estar presente aqui para prestar atenção, para não dormir, para use o apoio. Mas não tinha toda essa averiguação fantástica que tem hoje de estudos, né? Olha que coisa Que assim, extraordinário. maravilhosa e extraordinária, né, Sônia? Eu sou muito grata. E conta para nós agora, que nossa conversa foi tão boa e está acabando nosso tempo. Fala sobre os cursos que você está dando, fala para o povo como que você ensina isso tudo que a gente conversou aqui, como que funciona Ah, isso. sim. Então, a gente fala curso, mas na verdade são treinamentos, porque eles são práticos, né? 70% é prática, são exercícios. Então, as E quanto pessoas. tempo? Então, eu tenho 2 treinamentos, inclusive com turmas abertas, tem no meu site, né, o beatrizbrimiller.com.br. Tem uma Maestria das Emoções, que é um curso de um final de semana, são 25 horas. E tem o Practitioner, o Meta PNL Practitioner, que é o curso introdutório de programação neurolinguística, que são 4 módulos de 25 horas. Então, são 100 horas. Né? Esses eu estou com data marcada e estou com o lançamento do Maestria das Emoções online. Só que é um online presencial, não é ao vivo, né? Não é gravado. Não é gravado. Então a pessoa vai estar presente para fazer, tem que estar presente na aula, né? E é esse que a gente trabalha liberar o gênio interior? Exatamente. O Maestria das Emoções, o AGP, acessando o gênio pessoal, né? Aham. O AGP, ele é o nome, né, dado pelo Dr. Michael Hall. E no meu canal do YouTube, quem quiser saber um pouco mais, tem vídeos que eu gravei, tem uma entrevista que o meu filho Tiago fez com o Dr. Michael Hall, numa das vindas do Michael aqui para o Brasil, né, que a gente está fazendo curso com ele. Então, o Tiago gravou uma entrevista com o Michael explicando sobre o AGP. Tem muito material, né? Tem muito material. Então, são através dos treinamentos, né, presenciais, né, a PNL, que você vai desenvolvendo as habilidades. Então, você vai aprender, você vai ter um momento de conteúdo teórico, eu faço uma demonstração com um aluno e depois, em duplas, um aluno faz com outro. Então, quando você sai do módulo, você sai tendo condições de replicar, de praticar, porque às vezes a pessoa é um gerente
quer aplicar com outros funcionários dele, às vezes é um coach. Então, tem técnicas maravilhosas que eu uso em sessões de coaching, em sessões de atendimento. Que lindo, Beatriz. Então, o pessoal que tem interesse, entra lá, né? Entra lá, Beatriz Brimiller, olha as datas que tem para fazer esses cursos, né? Você faz esse trabalho também individual ou é isso só em grupo? Também individual. A minha querida Jane comentando, né? A PNL é maravilhoso. Ela foi uma das minhas alunas. Eu vi que teve vários amigos queridos, né? Que já fizeram cursos comigo, que estão aqui, né? Minha gratidão pela presença de vocês. Então, a PNL é transformadora, Sônia. Eu que o diga, ela é mesmo. Eu conheci a PNL, eu tinha fobia de altura. Eu não ia visitar gente que morava em prédio. Eu tinha pavor. Eu conheci a PNL, eu estava num outro curso e tinha um instrutor de PNL que falou, peraí, e fez o exercício para mim de cura de fobia. Menina, eu apaixonei por esse negócio. Eu falei assim, agora eu quero ensinar isso para o mundo, porque é muito transformador. É verdade, tem muita coisa maravilhosa nesse mundo, né? Beatriz, olha, gratidão, podia ficar... Você sabe que a gente, quando se encontra, a gente não tem tempo, né? A gente fica conversando, conversando, o assunto nunca acaba, é muito conteúdo, Não. né? Uma delícia estar com você, Sônia. Precisamos marcar um chá. Amei também estar com você. Podemos marcar outras janelinhas dessa, porque esse assunto que você traz é maravilhoso sempre. Grata por ter aceito o convite. Estou com muita saudade de você, de te dar um abraço. E conversar com você sempre alimenta a alma, viu, Beatriz? Gratidão. Eu Querida. falo mesmo, Sônia. Eu sou sua fã de carteirinha. Uma honra para mim. Então, nós vamos trocar a carteirinha. E aí a gente vai falando, minha amiga. Tá? Tem? Então, eu que criei a carteirinha de fã sua, tá? Então, Sônia, para mim também, eu sempre me sinto muito alimentada na sua presença. Eu sempre aprendo muito. Gratidão por esse convite. Estou disponível sempre que você quiser me convidar, tá bom? Tá bom, minha querida. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Mais um Papo Vai Papo Zen. Vão lá saber sobre a Beatriz, ela tem muito conteúdo, vai ser maravilhoso. Eu também vou querer saber desses novos aí, adorei. Porque a vida é essa. A vida é conhecer, é aplicar, é expandir, né? Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Beatriz. Obrigada. Um beijo no seu coração, minha querida. Um beijo, Sônia. Beijo. Gratidão.